Olá, irmãos, bom ver você de novo. Espero que você está ficando firme nos seus estudos da Bíblia, especialmente no nosso estudo de parábolas. Semana passada nós falamos sobre a introdução, vimos o método que Jesus usava, a didática de Jesus e a importância desse método de falar por parábolas com o seu povo e poder ajudá-los a poder compreender aquilo que Deus tinha ensinado, não só do Antigo Testamento, mas aquilo que Jesus estava ensinando para eles, corrigindo alguns entendimentos acerca das promessas da vinda do rei, algumas expectativas que os judeus tinham e que agora Jesus então ajuda eles a compreender melhor. Com isso em mente, vamos então partir para o estudo 2, vamos falar sobre a parábola do semeador, uma parábola muito importante porque é uma das primeiras parábolas que Jesus Cristo apresenta e ele introduz o início do seu ensinamento também para os seus discípulos. Nosso versículo-chave, o versículo áureo do nosso estudo, é Mateus 13, 23. E ele diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Então vamos ver a parábola. Se você quer abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, eu vou seguir com você aqui, eu tenho o texto da NVI, também para a gente poder acompanhar juntos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo quando brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, esse é o nosso texto, o texto que Jesus Cristo apresenta, e é interessante que ele se repete de novo também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e Lucas, capítulo 8. Os três evangelistas apresentam a mesma parábola. Então vamos começar olhando o contexto maior, o que estava acontecendo ao redor desse momento do que Jesus, como é que ele chegou nessa parábola? Lembra que nós dissemos que a parábola sempre ela é um resultado de uma questão, alguma coisa que estava acontecendo antes. Então você precisa considerar o contexto maior, o que estava acontecendo antes dessa parábola, às vezes 1, 2 capítulos até mesmo antes daquilo que Jesus está dizendo. Então o que está acontecendo aqui? Qual é o final, a introdução, o final do capítulo 12 para o capítulo 13 de Mateus? Nós estamos vendo que Jesus está sofrendo rejeição. João capítulo 1, 11 fala que Jesus está sofrendo a rejeição do povo, não só dos fariseus, dos saduceus, mas até mesmo da sua própria família. Mateus 12, 46 fala que os seus irmãos estavam repreendendo ele por ele estar ensinando o povo. Então, mesmo com essa situação, Jesus ele não deixa de ver com simpatia as multidões e se compadecer delas. Ele então decide chamar os discípulos e ele dá início ao seu treinamento mostrando a extensão do campo a ser semeado e também a escassez de obreiros. Então, Jesus ele começa a dar início ao treinamento dos discípulos e ele começa de uma forma bem interessante com essa parábola. Ao ensinar, Jesus apresenta não apenas as dificuldades, mas também as recompensas pelo esforço e pelo sacrifício da grande obra da semeadura. Então esse é o nosso contexto maior. O que está acontecendo agora no contexto imediato? Jesus Cristo está sendo perseguido e pressionado pela oposição ao seu ministério, e a partir de agora ele faz uma opção de ensinar por meio de comparação, e ele decide para falar para a multidão através de parábolas. É interessante ver capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas,
e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que for dito por intermédio do profeta. Abrirei a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. No fim do capítulo 12, agora nós temos uma sequência interessante para anotar. No final do capítulo 12, Jesus ele está dentro de casa, e aí o que acontece? No início do capítulo 13, no versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ou seja, no mesmo dia, ele sai e ele está à beira-mar, e nós temos as primeiras 4 parábolas que Jesus Cristo vai apresentar. Agora, no versículo 36, nós temos Jesus voltando para casa. Versículo 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os discípulos disseram: explica-nos a parábola. Então, agora nós vamos ter mais 3 parábolas, num total de 7 parábolas. E eu gostaria de mostrar algo bem interessante aqui para você, uma visão panorâmica do que está acontecendo dentro do texto. Mateus capítulo 13, nós temos 7 parábolas no capítulo todo. Nós temos a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. É muito importante a gente entender, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor as parábolas dentro daquilo que Jesus Cristo está explicando. Então, todas essas parábolas, elas vão apresentar aspectos do reino que o povo está esperando, do Messias prometido, das promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do rei. Então nós vemos aqui Jesus ele apresenta o aspecto exterior. Quando ele está com a multidão, as primeiras 4 parábolas, ele está apresentando aspectos externos do reino. E a primeira parábola, a parábola do semeador, ela marca o início do reino. As próximas parábolas, elas vão apresentar a oposição que esse reino vai ter. Na parábola do joio, nós vamos estudar cada uma dessas parábolas, ele fala sobre cristãos falsos. No grão de mostarda, ele apresenta sobre o crescimento falso. E na parábola do fermento, ele apresenta sobre doutrinas falsas. Esse reino não vai ser aceito de um modo imediato, mas ele vai ter uma oposição. Depois, essas são as parábolas que ele apresenta quando ele está falando com a multidão. Quando ele volta para casa e ele é interpelado, questionado pelos discípulos, então nós temos mais 3 parábolas que estão apresentando o aspecto interior do reino. Qual é a mudança que o reino faz no povo do reino? Então nós temos aqui os cidadãos do reino. A parábola do tesouro escondido, ela se relaciona com o povo de Israel. A parábola da pérola, ela se relaciona com a igreja do Senhor. E a parábola da rede fala das nações, povos das nações ao redor que vão ser parte também desse reino. Como que isso vai acontecer? Então, através dessa visão panorâmica, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender e fazer uma aplicação correta, mais acurada, mais precisa das parábolas. Muito bem, então. O contexto da época. Precisamos entender um pouquinho do contexto cultural, da vida das pessoas. Quando Jesus Cristo apresenta essa parábola, é muito provável que essa região onde ele está, nesse momento da Galiléia, é uma região extremamente agrícola. É bem possível que as pessoas estão ali naquele momento no Mar da Galiléia e elas podem contemplar os campos que estão ao redor. Podem ver os trabalhadores que estão trabalhando nesse momento ao redor. Então a maioria dos judeus que residiam em aldeias ou vilas, e essas pessoas que estão seus ouvintes principais são envolvidos na agricultura. E agora uma característica interessante do que Jesus Cristo está descrevendo aqui. A bolsa com semente era levada a tiracolo na frente do semeador. Conforme ele andava pelo campo, ele enchia a sua mão e em intervalos regulares espalhava essas sementes, de um modo o mais uniforme possível. A palavra de Deus ela nos apresenta 2 métodos de semeadura que são citados no Antigo Testamento. Os agricultores eles lançavam as sementes sobre o solo não arado, você pode ver isso em Salmo 126, e um outro sistema era arar o campo e depois então colocar semente, Isaías 28, versículo 24. Então esses são 2 sistemas agrícolas conhecidos, praticados pelo povo em geral. E tem uma curiosidade aqui no texto.
na narrativa de Mateus e Marcos. Eu gostaria de destacar isso, porque isso mostra uma particularidade do propósito do escrito de cada evangelista. Quando Mateus narra essa parábola, ele diz que a semente que caiu em boa terra, ela produziu 100, 60 e a 30 por um. Mas quando Marcos narra a mesma parábola, ele diz que foi produzido 30, 60 e a 100 por um. Você notou aí a diferença? É um detalhe bem interessante. Por que isso acontece? Por que Mateus começa do maior para o menor e Marcos começa do menor para o maior? Precisamos entender o propósito de cada evangelista. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. E o rei sempre começa do maior para o menor. Ele sempre começa de cima para baixo. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E o servo, ele sempre começa de baixo para cima, do menor para o maior. Então, isso são características literárias que é muito interessante para a gente perceber isso na maneira como eles estão relatando, a maneira como eles estão apresentando o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o que nos ajuda nessa parábola, em especial aqui do semeador, é que Jesus Cristo ele nos deixou escrito a explicação dessa parábola. Então, olhando não só para o texto que ele falou da parábola, mas a explicação do versículo 10 até o versículo 16, Jesus ele explica a parábola do semeador para os discípulos. Então, nós podemos descobrir quais são os aspectos literários. O semeador é Jesus e o campo é o mundo. A semente é a palavra de Deus, ou se você gostaria de incluir o evangelho aqui, pode ser o evangelho. O solo é o coração das pessoas. As aves do céu representam o maligno. O sol e pedras representam as provações. E os espinhos, as perseguições. E aí nós temos então algo bem específico, interessante para a gente notar os diferentes tipos de solo que Jesus Cristo apresenta na parábola. Ele vai apresentar aqui 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo duro, o solo à beira do caminho. Então vamos analisar isso na parábola. Versículo 4 diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o solo duro à beira do caminho representa o coração da pessoa que ouve a palavra, mas é indiferente. Ela não compreende o significado da mensagem. Há uma indisposição, um coração duro, um coração fechado. Então, conforme o relato de Jesus, o diabo, sem perder tempo, se aproveita dessa fé momentânea, dessa fé temporã, essa fé que não tem base, ainda não tem estrutura, não tem raiz, e ele se aproveita e retira, impedindo a semente de penetrar no coração e produzir fruto, que é aqui a salvação. O segundo solo que Jesus apresenta é o solo pedregoso. Nós vamos ver isso nos versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, vindo não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 20 e 21. O texto diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então nós temos aqui o solo pedregoso. Como é que esse solo, o que ele representa? Representa o coração da pessoa que ouve a palavra e recebe de imediato. Só que infelizmente é uma decisão muitas vezes emocional. Porque o texto diz, recebe com alegria, mas ainda é de um modo superficial. Falta a prática, falta aprofundar raízes, falta a oportunidade de participar em comunhão, em oração, meditação, a edificação da sua vida. Não tem solidez. Ao surgir o calor, ou seja, as provações, as tribulações, logo ela se ofende, ou seja, ela se escandaliza e ela acaba abandonando a fé e aí nós não temos fruto. Só
temporário. O terceiro tipo de solo que Jesus descreve é o solo com espinhos. Mateus 13, versículo 7. Versículo 7 diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Então, o que representa esse coração? É aquela pessoa que ouve a palavra, aparenta prosseguir com ânimo e força, mas diante das perseguições ela acaba sendo sufocada. Talvez velhos compromissos, hábitos mundanos que não foram deixados, os cuidados do mundo acabam destruindo e conduzindo esse coração para longe de Deus. Demonstra uma fé frágil, uma fé provisória, temporária, e não encontra fundamento para frutificar, não cria raízes. Logo que chega às dificuldades, ela abandona, desiste, então não produz fruto. E o último tipo de solo, que é o solo que nós mais gostamos, o solo fértil, o solo de boa terra, o solo que muitas vezes nós estamos procurando. Mateus 13, versículo 8 diz: ora, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que Jesus Cristo quer dizer quando ele apresenta esse solo? Então, representa o coração maduro. Aquele coração que ouve a palavra, compreende o seu apelo e atende aquilo que Jesus Cristo diz. Esse é aquele coração que é aberto para Deus, que retém a mensagem no seu íntimo e ele frutifica conforme a sua capacidade, a 30, a 60 e a 100. É tão interessante esse aspecto, porque Jesus não está dizendo que todo mundo vai produzir da mesma forma. Vai haver produções diferentes. Há pessoas que vão ter a capacidade de produzir 30. Há pessoas que vão produzir 60 e outros vão produzir 100. Mas o que ele está dizendo? Eu tenho certeza que cada um deve ser fiel naquilo que produz. Quem produz 30, ele não pode dizer: Senhor, eu só produzo 30. Eu não sou como aquele irmão que produz 60, ou como aquele que produz 100. Então eu vou ficar aqui acomodado. Não, ele deve ser o seu fiel nos seus 30. Aquele que produz 60 não pode dizer: eu não sou tão ruim quanto aquele que produz 60, não sou tão bom como aquele que produz 100, mas também não sou como aquele que produz 30. Então eu estou bem aqui. Não, ele deve produzir o seu melhor, porque o seu 60 é o seu 100, o seu 100%. E o que produz 100 não deve se orgulhar da sua capacidade de produzir mais do que todos. Deve ter um coração humilde e fazer o seu melhor, frutificar sempre para o Senhor. Muito bem. O que nós podemos entender da parábola? Então, qual é a aplicação? Como é que nós podemos fazer uma aplicação pertinente, correta dessa parábola para nós hoje? Jesus ele ilustra que haverá reações diferentes à pregação da palavra. Eu creio que o que Jesus lembra do contexto maior. Jesus Cristo, eu não entendo que Jesus está falando aqui sobre eleição nesse contexto. Não é sobre isso que ele está tratando. Então tem 3 tipos de pessoas que não vão ouvir a palavra, não vão frutificar, então só vamos trabalhar com quem produz fruto. Eu não creio que é isso. Ele está dentro do contexto maior, nota. Há uma expectativa de que o reino vai ser aceito por todos quando ele vir. Mas o que Jesus está mostrando para os seus discípulos é que não é isso não é real. Vai haver oposição sim ao reino. E até ele mostra que a oposição vai ser maior do que a aceitação. Ele mostra que de 4 solos, 25% vai estar sensível, enquanto todos os outros 75% vão estar contrários. Então ele está mostrando que há reações diferentes sim à pregação da palavra. Nem todas as pessoas vão reagir da mesma maneira. Jesus Cristo ele apresenta que uma pequena porcentagem dos ouvintes vai acolher a mensagem, mas entre esses ouvintes haverá o desenvolvimento de frutos. Aqueles que ouvem a palavra, eles vão produzir fruto. Isso é muito interessante. Se você diz que você ouve a palavra e você não está produzindo fruto, alguma coisa não está certa. Você precisa começar a avaliar qual é o tipo de solo que está sendo seu coração.
E não só penso sobre pessoas que estão ouvindo a palavra pela primeira vez. Eu acredito que há uma aplicação para todos nós. Até mesmo você, que até tem um solo bom, que tem recebido, entendido o Evangelho, quantas vezes nós nos tornamos solos duros, solos que desistem quando chegam as dificuldades, as provações, quando as dificuldades se apresentam, nós estamos lá produzindo fruto, precisamos nos manter firmes no Senhor. Jesus Cristo, ele implica nessa parábola a rejeição geral do reino. Em geral, as pessoas não vão dar ouvidos, mas isso não deve ser um desânimo. A parábola, eu acredito que é um grande incentivo, porque todos os evangelistas lembram dela. É interessante para ver que indica sucesso do ministério da palavra. Você notou? A palavra, ela sempre produz fruto. O problema nunca é com a palavra. A dificuldade muitas vezes é o solo. Nosso trabalho, irmãos, nossa responsabilidade é trabalhar com os corações. Se há um tipo de eleição, se há algum nível de eleição, isso está no nível de Deus. É Deus quem sabe quem são aqueles que vão dar ouvidos à palavra ou não. Mas no nosso nível, no âmbito do nosso trabalho, o que se requer do despenseiro, 1 Coríntios 4, versículo 2, é que o despenseiro seja encontrado fiel. Meu trabalho não é julgar o coração, esse é um coração duro, esse é um coração com pedras, esse é um coração com ervas daninhas. Não, meu trabalho é trabalhar com todos os solos, todos os corações. Há pessoas nessa igreja que levaram 10 anos para confiar em Cristo como Salvador. Muitas pessoas trabalharam nos seus corações durante anos, servindo, se dedicando, testemunhando para ela. Há pessoas que ouviram o Evangelho e aceitaram. Há pessoas que receberam um folheto na rua, entenderam o Evangelho e confiaram em Cristo como Salvador. Chegaram com o coração pronto para buscar o Senhor e compreender a sua verdade. Mas todos nós somos corações que precisamos ser trabalhados pela palavra. Todos nós devemos ser responsáveis e trabalhar com aquelas pessoas que Deus tem nos trazido até nós. Muito bem. Qual é o desafio, então? Olhando para esses 4 solos, é interessante que Jesus Cristo termina fazendo uma afirmação. Ele termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Minha pergunta hoje é: como você está ouvindo a palavra de Deus? De que forma, quando Deus tem falado com você, agora deixando outras pessoas de lado, pensando sobre você e o seu coração, como é o seu coração? Você é alguém que, logo que chega a semente, é como um solo duro, não deixa penetrar a verdade de Deus. Você é alguém que tem um solo que é pedregoso, que toma decisões simplesmente pelo emocional, sem realmente considerar o preço, o compromisso com a verdade de Deus, com a palavra do Senhor. Você é alguém que, quando chega às dificuldades, enquanto está tudo bem, você está confiando no Senhor, você está seguindo, mas quando chegam as dificuldades, você não está assumindo compromisso, ou você está trabalhando para que o seu solo seja um solo arado, um solo pronto para a palavra frutificar, para que ela possa dar fruto, a dar 30, dar 60, dar 100. Que tipo é o seu coração? A maneira como você tem ouvido a palavra, isso mostra muito como está o seu coração nesse momento. Então, se o seu solo não é bom, comece para trabalhar. Permita que Deus trabalhe no seu coração. Chega-se até Ele. Busque do Senhor sabedoria, entendimento, um coração sensível, humilde, para olhar para a palavra e dizer: Senhor, eu não entendo todas as coisas, mas eu quero te obedecer de todo o meu coração. Na próxima semana, o Senhor permitindo, vamos falar então, a próxima oportunidade, nosso próximo estudo, Deus nos permitindo, vamos falar sobre a parábola do joio e a parábola da rede. Vamos continuar nossos estudos, conhecendo, aprendendo mais do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, a sua palavra é tão rica e há tantos desafios. Nesse momento, ó Deus, do seu ministério, o seu Filho Jesus exortou seus discípulos, os apóstolos, para entenderem que sempre vai haver uma oposição ao Evangelho, à palavra. Mas nossa responsabilidade é nos mantermos fiéis, trabalhar com todos os corações, sabendo que o Senhor, ó Deus,
pode frutificar. A sua palavra nunca volta vazia. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é viva e ela tendo vida, ela produz vida. Nos ajuda, Deus, a termos um coração sensível à sua palavra e ajudar a trabalhar com pessoas que estão ao nosso redor, para que essa mesma palavra possa frutificar em seus corações e essas pessoas produzir fruto que o Senhor, ó Deus, planeja. E é por isso que oramos, agradecidos ao Senhor, em nome do nosso maravilhoso, bendito Jesus. Amém. Deus abençoe.